Fechou, todos ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos, né? Inicialmente. Boa noite. Estamos fazendo essa live, né? Por conta do dia que é hoje, né? Dia 16 de julho. Hoje faz exatamente 4 meses do início das medidas de isolamento social aqui no Brasil, né? E a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui para a gente ver como está a situação da nossa profissão, quais são as novas ideias que tivemos, como a gente está se virando aí nesses últimos meses, né? Acho que o ideal seria cada um se apresentar inicialmente. Primeiro as damas, pode ser a Tati. Claro. Eu sou a Tatiane Venturelli, sou tatuadora já há 6 anos aqui na cidade de Itatiba. E é isso. Sou tatuadora. Legal. Tenho 35 anos. 35 anos. Legal. Guilherme? Muito boa noite a todo mundo aí. Primeiramente, né, agradecer o convite de vocês aí. Fera, muito legal estar com vocês aqui, essa oportunidade de coração, tá? Sempre muito bom falar com pessoas que têm opiniões diferentes, pra gente discutir e tudo mais, tá? Galera, meu nome então é Guilherme Fattori, eu sou fisioterapeuta dentro da minha profissão de reabilitação. Eu trabalho principalmente com idosos, é o que eu amo trabalhar, mas também trabalho com reabilitação esportiva, também trabalho com atletas. Nosso Mido aí já passou na minha mão aí quando ele precisou por causa do joelho e tá pulando muito bem, obrigado ali, então tá super tranquilo. E aqui nas redes sociais, o pessoal muitas vezes me conhece, principalmente no Instagram, por conta das mentorias e consultorias que eu faço para profissionais de saúde, onde eu ajudo os profissionais de saúde a se desenvolverem, a se destacarem, principalmente os profissionais do bem que eu falo, profissionais que querem ter mais visualização da sociedade aí. Então eu ajudo essas pessoas também. Então, prazer estar com vocês aqui, tá bom? Legal, Guilherme. Mido, quer se apresentar? Bora. Galerinha, então, sou o Mido, conhecido como Mido Saraceni, educador físico, proprietário de uma academia aqui em Itatiba, uma academia fitness. E como o Gui disse, já fui paciente dele aí, senti dor com ele alguns meses, mas logo, logo eu vou retribuir esse favor aí. Não esqueci, não. E eu tenho que me apresentar também, né, que eu acabei esquecendo de me apresentar no início. Meu nome é Guilherme Bortolossi, sou advogado aqui em Itatiba. Atuo primordialmente na área civil e criminal. Atualmente eu estou cursando uma especialização em análise econômica do direito e eu tenho a intenção de começar a atuar um trabalho mais voltado a empresas, algo mais que não tenha tanto, né, o litígio, né, a briga judicial, algo mais preventivo. E estou me virando aí nesse meio tempo. Também já auxiliei bastante o Mido. Só um minutinho que travou aqui o negócio. Vou só a Tati me atender, então. Tá. Bora tatuar. Tá, vamos lá. Depois eu resolvo aqui a situação da live. Bom, é isso. Então, vamos começar a live aqui, né? Estou meio perdido, desculpa, é a primeira vez que eu faço uma live assim. Mas eu queria saber de vocês aí, como que estava o mercado de trabalho aí antes da pandemia, quais que eram as perspectivas agora para o ano de 2020. É um ano que, no início, ele prometia muito, né? Queria ver de cada um de vocês aí o que vocês enxergavam, como que estava o panorama geral. Quem quer começar? Vai lá, Mido. Vamos lá, então. Vamos começar. Bom, a ideia para o ano era um ano forte, como o Gui disse, era um ano que prometia um crescimento, prometia uma grande procura, uma grande demanda. Nós aqui, dentro da academia, vínhamos com um trabalho aí de formação de profissionais para poder aumentar o nosso leque.
tínhamos acabado de fazer a mudança de ponto, né? Expandimos a academia, onde dobramos as nossas salas de aula. Então, tudo vinha numa crescente. E aí, de repente, né, fomos pegos pelo esse grande susto mundial aí e começamos a nos readaptar, né? Então, não vou dizer que o ano foi perdido, jamais. A gente ainda tem 6 meses para trabalhar. E mais 4 já que estamos da pandemia e já conseguimos criar alternativas, né? Aquela galera que trabalha, aqueles profissionais que se esforçam, correm atrás, a gente já conseguiu criar algumas alternativas e muitas delas que, com certeza, seguirão como um braço, como um leque aí para a gente continuar trabalhando mesmo pós essa pandemia. Então, eu previa positivo, né? Previa um ano muito bom e ainda acredito que vai ser um ano muito bom. Ah, legal. Tati? Então, sim, comecei a todo vapor, fazendo todas as divulgações, trabalhando bastante, tatuando bastante. E realmente era um momento de, assim, poxa, vou expandir, vou começar a ir para outras cidades, outros estados. Né? O ano passado eu fui para Portugal, para a Suíça, e aí eu fiquei muito empolgada. E eu já tinha me planejado para esse ano a gente começar, né? Eu e meu marido, que é tatuador também, a gente começar a ir levando a nossa arte pelas cidades e conhecendo pessoas, lugares diferentes, né? Bom, a gente teve que se adaptar, fiquei um tempo sem tatuar. E assim, não está perdido. Eu encontrei várias outras formas dentro do que eu sempre amei fazer, que é relacionado ao desenho, à pintura. Então, comecei a me expressar de uma outra maneira e as pessoas começaram a gostar bastante. E aí começaram a fazer encomendas e aí foi muito legal. Está sendo, na verdade, muito legal, né? Porque acaba abrindo os horizontes, acaba, freando um pouco naquela rotina de 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo e aí acrescentar esse outra coisa, né? Mas que está relacionado ao que eu faço. E, de um certo modo, me faz parte na evolução, né? Então, é bem legal. Então, eu acredito que agora, voltando aos poucos, bem aos poucos, uma pessoa por dia, tudo certinho, a gente vai se readaptando, né? Tem que pensar em outras coisas. Uhum. Era um ano que, como eu disse antes, né, era um ano que prometia muito, né? A gente estava com a questão da economia, estava crescendo aí, tinha muita promessa, né, para esse ano e a gente acabou levando esse susto logo no início, né? Gui, como que estava para você? Cara, eu vou ser muito franco para você e para todo mundo, como eu sempre falo com vocês, tá? Aqui na internet, em todos os lugares que a gente conversa. Eu tenho 30 anos de vida, tá? Tenho essa cara que parece ter um pouquinho mais, mas eu tenho 30 anos de vida. E vou ser muito franco com vocês, tá? Quem vive no Brasil, quem tá aqui nessa praia, eu tenho certeza que eu passei por mais crises do que anos de vida que eu tenho. Né? Então a gente está no Brasil o tempo inteiro com crises. Né? Então aí é impeachment de presidente, é corrupção, Petrobras que não está bem, sempre tem uma crise, é dengue, é chikungunya, agora é a pandemia. Então eu vou ser muito franco com vocês. Eu particularmente, eu já tive que até me preparado, tanto não só meu mindset como meus negócios para futuras crises, porque eu acho que seria até uma inocência a gente imaginar que essa pandemia vai acabar e não vai acontecer uma outra coisa logo em breve, né? Então a gente tem que se preparar nos nossos negócios até para crises mesmo. E trazendo até para o português claro, né, quando a gente fala numa crise, se você pegar no dicionário lá e for dar uma pesquisada o que significa crise, crise é um estado antes de uma evolução. E pode ser tanto ruim quanto boa. Né? Dentro da minha área da saúde, por exemplo, se a pessoa tem uma crise respiratória no hospital, isso quer dizer que ela pode ir a óbito no final, como pode ser que daqui 2 dias ela esteja tendo alta. Né? Então, você, o Guilherme, dentro da direita, se tiver uma crise lá com o cliente, pode ser que ele perca o cliente, como pode ser que ele reconcilie o cliente e tudo vai dar certo. Então, a crise não é um sinônimo de uma coisa ruim. Né? Então, estamos vendo uma pandemia, estamos vendo um momento de crise. Não é sinônimo de uma coisa ruim.
né? Tem muita gente aí que entrou para o mercado digital, ou que mudou as características do seu negócio, que eu duvido que vai voltar, mesmo depois de acabar isso aí, né? Então, que achou expectativas melhores, que achou soluções melhores. Então, eu entendo que essa pandemia, ela é séria pela questão da saúde mesmo, né? Ela é séria pela questão da mortalidade, por uma série de questões que vocês estão vendo todo dia aí, né? Dentro da televisão, dos jornais e tudo mais. Mas para os negócios, eu acho que é mais uma oportunidade para a gente rever a entrega do nosso serviço, do nosso produto. Que o que mudou, pelo menos na minha visão, foi isso. Foi a mudança da entrega. Então, o jeito que você fazia antes, hoje já não está podendo ser feito da mesma forma. E muitas vezes está tendo que ser feito pela internet, mas acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Sim, é bem interessante isso que você falou, Gui. Na minha profissão, como advogado, o que eu pude notar bastante é, principalmente nessa questão de empresas, microempresas, alguns pequenos comércios, é que a gente tem uma cultura aqui no Brasil do tal do jeitinho brasileiro, da informalidade, de fazer as coisas não sem um planejamento a longo prazo. E as empresas que mais sofreram nessa nova crise que a gente teve, que querendo ou não, por mais que seja uma repetição de crises, essa é um pouco diferenciada. Ela atingiu mais pessoas, e os primeiros a serem atingidos é o pessoal que não tinha planejamento. E é legal você ter falado dessa questão de ter mudado o mindset, de já estar preparado para as crises, que eu acho que isso é o mais importante, é o aprendizado mais importante que a gente trouxe, né? Que essa crise nos trouxe. Se você me permite, eu tenho 3 grandes lições que, por enquanto, essa crise nos mostrou, tá, galera? 3 lições por enquanto, pode ser que há já outras, tá? Mas 3 grandes lições. A primeira é o seguinte: não colocar todos os ovos numa cesta só. Essa é uma estratégia muito importante de todos os negócios, porque se você depende de um só, você depende de um cliente, depende de um lugar, depende de uma fonte de renda, de um parceiro, de um colaborador, esse um pode acabar a qualquer momento. Então, foi uma lição importante para muita gente aí, não colocar todos os ovos numa cesta só. A segunda lição muito importante que veio com as pessoas nessa crise foi a questão de não guardar dinheiro. Quem não teve reserva de emergência. Então, teve pessoas que ficaram aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem poder abrir para o comércio, seu negócio e tudo mais. E quem não tem essa disciplina de guardar um pouquinho de dinheiro, penou e está penando até hoje. E não sabemos nem até quando, né? Vamos dizer que vão conseguir abrir novamente. Então, não colocar todos os negócios, todos os ovos numa cesta só, e guardar um dinheiro para uma possível crise. Volto a falar, eu tenho 30 anos de vida e teve mais crises no Brasil do que eu tenho de idade. Então, espere que vai acontecer. Então, guarde esse dinheirinho que é importante. E o terceiro, que eu levanto mais uma vez minha bandeira da área da saúde aqui, é o quê? A gente está vivendo uma doença, né, uma pandemia, que ela afeta quem? Quem é sedentário, quem tem doenças crônicas, quem tem algum problema de saúde. Então, mais um motivo para você se cuidar. A gente tem aqui o educador físico, um excelente educador físico, que é o Mido. Então, mais um motivo para vocês sempre cuidarem da sua saúde. Se vocês tiverem uma saúde melhor, você tem menos risco de mortalidade, de adoecer e tudo mais. Então, eu acho que essa pandemia veio com várias lições. Eu, pelo menos, enxergo essas 3 como principais, mas tenho certeza que tem outras. Aí vocês provavelmente devem ter, cada um tem enxergado outras também de outras formas. Da minha parte, eu acho que a prevenção empresarial, acho que é o que mais bate para mim. Acho que é o principal aprendizado que eu posso transmitir para os outros. Não necessariamente precisa ter um corpo jurídico, uma contabilidade na empresa, nem nada do tipo. Mas você precisa se preparar para esse tipo de crise realmente. Sempre estar pautado em contratos, nunca tirar essa mania de fazer tudo no fio do bigode, como dizem, né? E isso, no momento da crise, é a primeira coisa que afeta, né? Mas vamos prosseguir aqui. E como que foi o início dessa pandemia aí para vocês? Como que chegou essa informação para vocês, que principalmente para o Mido, acredito, para o Mido e para a Tati, que chegou e falou assim: a partir de amanhã, a partir da semana que vem, vocês não podem mais abrir o trabalho de vocês. Como que vocês... qual foi a impressão de vocês em relação a isso e como que vocês se viraram nesse meio tempo? Legal, vamos lá. Na verdade, aqui, muito por cuidar da área da saúde, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em mãos, né? Não que as demais áreas não tenham, mas a saúde, e para esse fator agora, que estamos vendo uma pandemia
relacionado à saúde, é uma responsabilidade muito grande. Então, aqui na academia, a gente já anunciou que a gente ia estar fechando antes mesmo de ter o decreto que a gente ia fechar, né? Então, 2 dias antes, se eu não me engano, do decreto oficial de fechamento, a gente já estava fechado. Porque a gente tem que dar um exemplo. Eu acredito que pessoas que promovem o bem, pessoas que procuram o bem, têm que dar o exemplo. E sabemos que o exercício físico promove o transpirar, promove gotículas caindo no chão, promove contato com vários acessórios ao mesmo tempo. Então, eu falei, peraí, primeiro a gente precisa gerar um exemplo para as pessoas, né? Primeiro ponto, exemplo, e segundo ponto, cautela. Cautela com a saúde do meu aluno, cautela com a saúde do meu colaborador e com a saúde da minha família. Então, a gente preferiu, antes de mais nada, já tomamos a decisão de fechar. Por um dia, mais ou menos, a gente acabou ficando um pouco perdido, porque a gente vinha num trabalho completamente presencial, com aulas presenciais, mas puxando por um lado que eu sempre gostei, sempre me dei bem com câmera, gostei de gravar vídeo, falei, essa vai ser a saída inicial. Um ponto onde as pessoas que se perderam um pouco, eu já pensei por um outro lado. Não é que, pelo fato da academia estar fechada, eu deixei de ter clientes. Só que o meu cliente estava em casa, então eu precisava chegar nele. Então, a ideia da live foi exatamente essa. Ele continua sendo meu cliente, só que ele está na casa dele. Então, a live vai ser minha primeira cartada para conseguir levar o meu serviço para ele. Então, foi o principal fator. E fazendo um gancho, que eu já passo para a Tati a palavra, né? Fazendo um gancho em cima do que o Gui falou sobre colocar os ovos em uma cesta, eu sempre falei que eu não acredito no monoproduto, né? Independente de ser comércio ou ser uma prestação de serviço, o monoproduto, uma hora ou outra, ele te prejudica. Então, em cima disso, eu aqui com a academia já trabalho com diversas modalidades, tenho diversos tipos de serviço, venda de acessórios aqui dentro também, suplementação, roupa. Aí eu consegui criar mais uma cesta, que foi a alocação dos acessórios e consegui chegar nos meus alunos em casa com uma melhor qualidade, oferecendo outras aulas que as pessoas não encontravam na internet. Então, onde gera uma crise, gera uma oportunidade. Perfeito. Até os ovos aí na cesta. Eu sempre pensei, eu sempre tive comigo que a tatuagem é uma coisa que a gente... Eu sempre entendi que a tatuagem é algo que você... Não é uma necessidade, então, de impacto quando acontece alguma coisa. Então, em caso de uma crise, como a gente está passando, a tatuagem com certeza iria ser a última coisa que uma pessoa ia buscar. Então, eu já me preparei, já comecei a pensar em outras coisas. E, claro, foi um impacto, né? Foi um impacto, mas quando estava ainda lá na China e tal, isso aqui vai chegar aqui e aí eu preciso pensar em alguma outra coisa para fazer e tentar trazer isso para o meu mundo e mudar um pouco tudo. Então, assim, foi um impacto, e aí até mesmo antes, né, da prefeitura ter falado, uns 2, 3 dias antes também, eu já desmarquei, eu tinha agendamento para 2, 3 semanas já, e aí a gente já cancelou, já deixou todo mundo ciente, e realmente, assim, foi um modo de já realmente dar um exemplo também, como o Mido falou, de que, como eu já estou na área já há um tempo, tenho a vara da vigilância sanitária, tudo certinho, da prefeitura, então, e a gente sabe que é um contato muito próximo, porque além desse contato de transmissão viral, a gente tem todos os cuidados, tudo certinho de transmissão de outras doenças através do sangue e tal. Então, assim, seria mais uma coisa que teria que se readaptar. Então, aí começar a analisar tudo, a forma de trabalho, o que poderia mudar para quando a gente começasse a ter um contato novamente, acrescentar, né, para continuar tatuando, continuar, né, colorindo a pele das pessoas e tal. Então, tipo assim, comecei a estudar. Então, uma hora que começou, não posso mais tatuar, então eu vou começar a seguir profissionais, né, de outros países, enfim, que a gente tem de referência, Europa, Estados Unidos.
que já estavam passando por uma situação na Europa, por exemplo, entender o que eles estavam falando sobre. Foi aí que eu fui buscar informação para se readaptar, né? É muito importante. Então, assim, para mim eu acho que isso é o mais importante, a gente tentar se readaptar e buscar novas formas. Mas pode falar, Gui? Não, pode concluir. Então, porque eu me lembro que você me perguntou isso agora, que eu fugi um pouco. Mas Não. readaptar. Não, tá legal, é isso aí mesmo. Tá. Não, eu ia só comentar, né, que no teu caso teve bastante a questão das mudanças das normas de higiene, né? Que eu acho que também foi uma questão, um desafio muito importante e que sabemos que nem todos estão cumprindo, né? Infelizmente. Infelizmente. Aí, como o Mido disse, eu sempre tive isso comigo também. Eu vou dar o meu 100% e eu preciso dar o exemplo também sobre isso, né? Então aí a gente tem que se readaptar, encontrar novas formas, né? Sim. E você, Gui, qual foi o primeiro impacto aí que você teve? O que você bolou aí para passar por essa fase? Primeiramente, a gente tem que realinhar, pelo menos no meu caso, eu tento realinhar o meu propósito. Eu sempre falo que a minha profissão, né, o que eu estou fazendo é um estado. Então, hoje eu estou usando, né, eu sou fisioterapeuta e estou usando a fisioterapia para ajudar as pessoas. Meu propósito de vida é ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se essa é a minha meta não pode mudar, meu propósito. O que eu tenho que mudar, talvez, é o plano para conseguir chegar nela. Né? Então, se eu tenho o meu propósito de ajudar as pessoas, e no caso da fisioterapia, quem tem dor no joelho, quem tem um problema de dor na coluna, quem tem algum problema de saúde, não vai parar de ter dor ou problema de saúde por conta do Covid. Na verdade, é um cuidado a mais que tem que ter, porque ela pode ir para o hospital por causa de uma dor de coluna e pode se ficar vulnerável a pegar o Covid. Então, tem que ter um cuidado mais que especial ainda. Então, eu só me adaptei no sentido de como eu poderia chegar nessas pessoas. Então, no primeiro momento, eu usei a videoconferência para poder orientar as pessoas, para poder manter contato com as pessoas, né, a teleconsulta, enfim. E aí, no segundo momento, onde nós tínhamos mais informações de como fazer toda a prevenção com os equipamentos de EPIs, com toda a segurança e tudo mais, aí eu comecei a visitar novamente os pacientes. A gente começou a perceber pelos números também que existia uma certa segurança para estar fazendo isso. Eu gosto de reforçar e falar, que nem agora aqui falando para várias pessoas, que nós estamos aqui numa situação em Itatiba bastante confortável, né? Uma situação muito bem conduzida pelo secretário de saúde, pelo Fábio Nani, que é uma pessoa incrível, tá? Um médico incrível, e nós temos aí 500 casos em Itatiba. Se você pegar que temos 120 mil habitantes, não é nem 0,1% da cidade, ou é 0,1%, 0,2% da cidade em número de porcentagem. Então é um número estatisticamente bastante baixo, né? Então a gente tem tendo um controle aí que nos dá uma segurança a mais, mas não por causa disso que a gente tem que, né, vamos dizer assim, relaxar e começar a fazer tudo normal de novo. Não, só nos mostra que, graças a Deus, a gente estamos numa região aqui ou numa cidade que a gente tem uma situação mais controlada. Então, no primeiro momento, o impacto foi como eu poderia mudar. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? A sua meta nunca pode mudar. Você vai mudar seus planos. Os planos você rasga o tempo inteiro. Então, eu quero fazer isso, eu quero mudar para aquilo, eu quero fazer aquilo, você muda do jeito que você quiser. Mas a sua meta não pode mudar. E como a minha meta é melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu só fui adaptando a entrega de como eu podia fazer isso. Legal. E eu acho interessante, né, esse ponto que vocês apresentaram aí, né, nessa questão de modificar ou diversificar, né, a prestação de serviço e coisas do tipo. Que na minha área, não que exatamente não dê para fazer, até dá, mas a minha profissão, para os advogados, né, no geral, a gente fica muito dependente do serviço de outras pessoas também, né? Para mim aqui, acho que o primeiro impacto, o primeiro susto que deu foi na hora que o fórum falou, a gente vai fechar. Pô, ainda estava... a gente não sabia exatamente como ia chegar,
como que ia ficar a situação, principalmente da questão dos processos. Simplesmente pausaram tudo. Aí eu falei assim, e aí? Como que vai desenvolver meu processo? O que eu vou fazer daqui para frente, né? Porque eu posso, é o que eu falo até hoje para todos os meus clientes que chegam aqui. Eu posso dar entrada no processo. Isso não pausou, isso não está suspenso. O problema é que o processo, inicialmente, ele não vai andar. Ele vai ficar parado. Então, eu dar a entrada nesse momento ou não é a mesma coisa. Só que, assim, isso foi o susto inicial. O que eu vou fazer? Eu parei para respirar um dia ali, me organizei aqui certinho para ver tudo que eu ia fazer. Fiz uma listagem de tudo que eu tinha pendente ainda processual e adiantei todo o serviço. Porque eu falei assim, toda essa parte que eu teria de prazos para frente para fazer, mesmo suspenso, o ideal é que eu deixe pronto agora, para na hora que voltar eu não ficar sobrecarregado de trabalho. Até porque inicialmente a ideia era que seria coisa de 15 dias a um mês no máximo, né, de paralisação. E que acabou não sendo essa a realidade. Quando eu vi que não ia voltar tão cedo, aí eu percebi que ia ser mais do que simplesmente esperar. Eu ia ter que começar a trabalhar a questão dos atendimentos digitais, a própria questão processual. Eu percebi que as audiências passariam a ser por videoconferência também. Então, já comecei a investir aqui no escritório para comprar equipamento para atender isso. Comecei a estudar acerca de como se portar perante uma audiência digital, que videoconferência, né, que é totalmente diferente de uma audiência presencial. E foi por aí. Foi o primeiro passo que eu dei foi começar a me organizar, né? Acho que a gente não consegue fazer nada sem se organizar inicialmente, né? sem parar, respirar e ver o que vai fazer dali para frente. Mas acho que o mais importante é que, embora eu tenha dado essa parada para respirar, como eu disse, eu, em momento algum, eu fiquei sentado esperando a pandemia passar. Porque eu acho que esse é o erro de muita gente atualmente. Simplesmente sentar e esperar voltar tudo ao normal e voltar a fazer exatamente do jeito que era antes. Isso não vai acontecer. Ou não vai acontecer tão cedo, pelo menos. Mas e aí, como que vocês inovaram no trabalho de vocês? O que trouxeram de novo? O Mido, eu já sei, né, que ele teve a questão da alocação dos equipamentos, né, que foi uma inovação que repercutiu bastante aqui na cidade. Conta aí mais um pouquinho para a gente como que você chegou nessa ideia, como que foi tudo. Na verdade, a gente teve principalmente duas, né? A alocação de acessórios foi a principal, só que a gente também voltou a trabalhar com os suplementos alimentares, muito em vista que as pessoas precisam melhorar o seu sistema imunológico, certo? Então, tem pessoas que, como a alimentação não é muito adequada, às vezes começaram a procurar uma vitamina C, um zinco, um polivitamínico, a L-glutamina, que é um aminoácido essencial para o aumento de imunidade. Então, a gente conseguiu ver uma porta também, já que a gente tem esse apelo, né, ao exercício, o apelo ao corpo, à saúde, também ele vinculava. Então, volta mais uma vez, monoproduto nunca funciona. Já fica a dica para as pessoas. Em relação à alocação, aí na verdade não falo que fui eu, na verdade foi o pai lá em cima que acabou me dando essa luz aí. Eu acho que o principal foi esse que você disse, que foi parar para pensar. Assim, a decisão inicial foi, fechamos, vamos parar por um momento. Acreditávamos também que era um momento breve, né? Ninguém previa tanto tempo, aí 4 meses, hoje a gente está completando. Acho que ninguém acreditava que seria tanto tempo assim, com as portas fechadas, no meu caso. Então, a gente começou com algumas aulas que a gente sabia que teria procura, né? Aulas que têm um nome mais forte no mercado e que automaticamente a procura ia ser muito maior, porque não só os meus alunos estão em casa, vários outros alunos estão em casa, várias outras pessoas estão agora em casa sem trabalhar. Como vão passar o tempo?
Aí, como viam, começar a procurar as aulas, né? Então, de start, a gente começou com as videoaulas. Porém, nosso grande forte aqui também são modalidades que demandam muito acessórios, né? O jump, o step, localizada, gap, temos várias outras modalidades. E aí isso começou a me incomodar, como que eu ia chegar nos meus alunos com isso? E aí eu comecei, na verdade, como eu disse, quem sempre me rege é Deus, quem sempre me guia é Ele. Deus, me dá uma luz aí, como que eu posso, né? Como que eu posso fazer isso? E eu tinha vontade da alocação dos acessórios, porém eu tinha muito receio, né? Como que vai ser aceito, como que vai ser visto, como que o meu público vai receber essa ideia, como que o público vai enxergar isso. Vou receber os equipamentos de volta, que estado que eles vão voltar, vale a pena o trabalho? Então, era uma série de perguntas, porque era algo completamente novo. E segurei ainda uns 2 dias e depois, pedindo muito direção de Deus, eu tenho uma aluna que frequenta a mesma igreja minha, eu conheço ela há muitos e muitos anos, e aí ela entrou em contato comigo e falou, Mido, você não me aluga um jump? Então eu falei, peraí, então essa é a resposta que eu vou ter aí para poder, né, trabalhar. E aí divulguei e graças a Deus deu muito certo. Consegui oferecer mais modalidades, porque simples modalidades que não usam nenhum acessório, tudo bem, a gente tem, mas e aí, 4 meses fazendo a mesma coisa em casa? Então o que realmente salvou foi essa maior entrega, né, de exercícios para as pessoas. E a procura começou a aumentar muito, né? A procura realmente para as aulas, a minha procura online, mensagens no Instagram, até mesmo aqui os inscritos no canal continuaram aumentando dia a dia, mensagem no Facebook, ainda mais que começaram a ser divulgados estudos, né? Tem um estudo que hoje que mostra que 89% da população mundial que faleceu por causa do corona eram obesos. Então, a procura aumentou muito. E aí, quem estava meio que preparado, quem já tinha essa ferramenta, quem já tinha essa conexão com essa parte online, conseguiu dar um passo à frente. E aí, com a locação e com a venda dos suplementos, com a moda fitness, a gente conseguiu realmente segurar um pouco a onda, né? Não dá para dizer que tá igual, né? Não tem como, acredito que 4 meses ainda não foi o tempo suficiente para estar igual era antes, mas realmente nos deu um norte. Aquilo que o Gui falou. A meta é única. A meta é melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha meta. E a minha meta, ainda mais o Gui sabe disso, é melhorar a vida das pessoas através de um exercício agradável, um exercício motivador, um exercício cativante. E isso não podia mudar. A forma com que eu ia entregar era um problema meu. Esse plano tinha que alterar. Mas isso não podia mudar. E graças a Deus tá rolando. Legal. E você, Gui? Como que foi para você? O que teve de novo aí? Eu particularmente já venho com algum tempo com o planejamento de entrar no mundo digital, né? Entendo que não é mais uma questão do futuro, é uma questão do presente. E ainda mais essa pandemia, ela praticamente fez todo mundo entrar a forceps, né? Todo mundo entrar à força aí no meio digital por uma questão de obrigação, né? Quem trabalha com uma loja física tem um e-commerce, quem trabalha com serviços, talvez comercializar algum curso ou uma prestação de serviço através de um teleevento, através de alguma coisa online. Então, a gente tem vários e vários exemplos aí que você vê na internet de serviços. As pessoas muitas vezes falam assim, Guilherme, mas como que eu vou fazer o meu serviço online? É só você realmente pensar numa estratégia de entrega diferente. E é fácil? Não é fácil, mas tem coisas, você vai ter que ter a criatividade para estar mudando isso aí. Então, eu particularmente já estava entrando nesse mundo, né, conversando comigo aí anteriormente, e já estava com esses planos. Por quê? O que é o meu X da questão também? Como eu falei anteriormente, não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, como eu já faço meus atendimentos aqui na cidade, eu penso em como eu posso ajudar mais pessoas que não estejam aqui na cidade. E a internet tem essa vantagem, né? A internet ela é democrática e ela é universal. Eu falo, na verdade, que é até um desperdício. Voltou. É até um desperdício você não estar na internet para você, né? Porque se você quer levar o seu propósito de vida, se você quer levar a sua mensagem, e você está numa cidade de 120 mil habitantes e nós estamos em Itatiba, se você for para a internet, você está no mínimo com 200 milhões de pessoas que é no Brasil, né? Então, você acaba transmitindo a sua mensagem de uma forma muito melhor. Então, na verdade, essa que me ajudou foi, na verdade, só um incentivo maior para mostrar quanto realmente nós precisamos ir para a internet. Guilherme, mas como você vai fazer fisioterapia online? De várias formas, desde um atendimento online que posso fazer com uma pessoa, desde ensinando outros fisioterapeutas, cursos, desde fazendo consultorias a profissionais, que é o que eu mais amo fazer, né, ajudar profissionais a desenvolverem e tudo mais. Então, eu entendi que essa crise, sabe aquela história que a gente sempre fala assim, olha, eu não tenho tempo para pensar numa coisa diferente?
a crise veio para isso, né? Essa pandemia, agora você está com tempo suficiente aí. Eu não consigo me reinventar porque minha agenda está lotada, então agora é a hora de se reinventar, tá? Então essa desculpa você não tem mais. Então eu particularmente percebi isso, que a gente conseguiu ter um tempinho aí para entender o que funciona, o que não funciona e começar a trabalhar coisas novas. Até um exemplo de outro serviço que não tem a ver profissionalmente, mas vamos ver como que essa crise, essa pandemia ajudou. Eu sou rotariano e dentro do Rotary Club aqui da cidade, a gente, por exemplo, organiza a campanha de doação de sangue, né? Uma vez por mês tem a campanha de doação de sangue, todo segundo sábado do mês. E nós sempre fazíamos a campanha de doação de sangue, a gente divulgava pela cidade, faixas, divulgava através da rádio e tudo mais, e as pessoas iam lá doar sangue. Só que nós não tínhamos saber se ia chegar 200 pessoas lá ou se ia chegar 50 pessoas. Por conta da pandemia, nós precisamos fazer uma organização melhor com isso para não ter muita gente lá, multidão e tudo mais. A gente começou a fazer cadastro por telefone. A pessoa liga lá ou manda um WhatsApp e cadastra. Resumindo, faz 5 meses aí, 4 meses, né? Nós temos lotação máxima lá, recorde após recorde de doação de medula óssea, de cadastro de medula óssea e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente precisou se adaptar por causa da pandemia, mas mesmo quando a pandemia acabar, nós não vamos mudar, porque a gente adaptou para o melhor, a gente conseguiu otimizar esse serviço. Então, esse joguinho também que a gente está aprendendo aqui vai servir muito para depois da crise. Legal. E Tati, e você? Querendo ou não, o teu serviço principal não dá para fazer à distância, né? Não dá para tatuar pela internet. Não dá. Como que você se virou aí? Quais foram as suas ideias? A minha ideia, a primeira coisa que eu parei e pensei, eu falei, tudo bem, eu não posso tatuar agora, mas eu preciso mostrar meu trabalho. Então, como que eu vou mostrar meu trabalho? Na internet. Então, eu comprei um curso de mídias sociais e comecei a acompanhar, entender mais sobre o Instagram, entender mais sobre essa desenvoltura para poder conversar em frente das câmeras, porque pessoalmente é uma coisa, e eu não sei o que acontece, que a gente trava quando a gente pega o celular ou pega e tal para se expressar, né? Então eu fui atrás disso. E para mim, além... Oi. Desculpa te interromper, mas se você não tivesse a pandemia, você teria feito esse curso aí? Não, porque não ia ter tempo. Porque eu ia estar o dia inteiro pensando na tatuagem, desenhando e criando e tal, e deixando. Mas eu sempre tive vontade de... Aliás, eu estou no caminho, né? De conseguir conversar mais, me expressar mais. Por eu acreditar que a tatuagem, ela é além da pele, é além da pessoa vir aqui e fazer uma tatuagem comigo. Então, assim, tem todo um sentimento por trás, tem toda uma história por trás. Então, eu tinha que encontrar uma maneira de conversar melhor com as pessoas e mostrar para as pessoas que o que eu acredito é isso, para elas pensarem e, poxa, é mesmo, eu posso representar um sentimento que está guardado aqui na minha pele. Então, eu fui atrás de como me comunicar melhor, de como trabalhar melhor através da internet. E workshop de tatuagem, estudar. Acabei fazendo também um workshop pela OMS sobre todo o coronavírus, sobre tudo o que está acontecendo, como ele age, como que, enfim, para eu ter o conhecimento do que ali a gente ia começar a lidar, né? Que mais? E aí eu comecei a pintar também, que fazia muito tempo que eu não pintava. Então eu comecei a criar coisas e me expressar através, né, de coisas boas. Então, no meio de tanta coisa ruim que estava rolando, que está rolando na internet, eu pensei em trazer uma natureza expressada no papel, e dizeres bons, e pensando na positividade de trazer coisas boas para as pessoas na hora que elas fossem lá no Instagram, vendo só notícia ruim, só política, só coisa lá, vai lá e vê um desenho bonito que traz paz. E isso acabou trazendo outras pessoas que também não têm tatuagem, mas que vendo uma arte, começou a me seguir e começou a conhecer o meu trabalho. Então,
E eu tô até hoje, e vou sempre inventando alguma coisa, e realmente é muito bom você sair da sua zona de conforto, né? É muito bom. Eu não sei se todos tiveram a mesma percepção que eu em relação a isso, mas o que eu enxergo é que esse distanciamento humanizou nosso serviço. É interessante a gente falar, né, o quanto a distância acabou nos aproximando, porque durante muito tempo o normal era a gente fazer aquele trabalho mecânico, aquele trabalho que a gente sempre esteve acostumado a fazer, né? Fazendo pequenas alterações, pequenas inovações, mas de forma geral o trabalho era muito igual. E com esse distanciamento a gente teve que começar a olhar para o outro, começar a enxergar qual que era a necessidade das pessoas nesse momento, né? A real necessidade, e começar a atuar com base nisso. Deixou de ser essa coisa mecânica, né? Que era. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu em relação a isso. Sim, com certeza. Tanto que quando eu parei e pensei, assim, fazia em torno de 2, 3 tatuagens no dia, e, assim, algo tudo muito... Estava se tornando algo mecânico e estava fugindo do que eu acreditava, né? Então, assim, tipo, vem, faz, tudo muito rápido, e sempre com aquela coisa, assim... Né, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre pintura, queria me expressar, estudar uma outra coisa, ou conversar melhor antes com a pessoa. Então, tudo isso você para e consegue entender melhor, né? O que as pessoas estão precisando mais, e que, na minha opinião, as pessoas precisam de mais atenção. Parece que é uma coisa que o olhar no olho, um carinho a mais é o que falta, né? Estava tudo muito rápido, e agora o que a gente está percebendo que o carinho, a atenção é o que é o mais importante, eu acredito. Tem um termo que fala bastante disso, né? A psicoadaptação. Eu acho que quando a gente entra em uma rotina, você acaba fazendo automático. Então você acaba perdendo aquele carinho, você acaba perdendo aquela atenção final, aquele detalhe final, porque você está praticamente no piloto automático. Então esse momento que a gente vive, como a gente teve que traçar novos caminhos para as nossas metas, ainda não deu tempo da gente se adaptar a isso, e isso não virou um automático. E aí acaba sendo a grande diferença. É esse a mais, é esse detalhe a mais que você, dia a dia, vem buscando melhorar em cima de um novo plano que a gente traçou. Eu acho que isso é o principal ponto. O principal ponto para sair da zona de conforto. Acho que a expressão que você usou, Tati, é sensacional. E não posso deixar de perder a oportunidade que eu criei aqui no meu canal no YouTube. Estou trabalhando com uns vídeos semanais que eu nomeei de Reset Mental, que é a ideia de tentar realmente levar uma motivação extra para as pessoas através de pequenas histórias, pequenas metáforas. E o desse vídeo, e o dessa semana foi sobre zona de conforto, como é preciso sair dela. E a gente está saindo dela. Às vezes a gente consegue sair da zona de conforto por conta própria, ou às vezes a vida faz com que a gente saia da zona de conforto. Então, independente de qual você esteja vivendo aí, todos nós tivemos que sair da zona de conforto. Sim. Perfeito. Faço das minhas palavras as dos meus colegas aí que foram brilhantes. Valeu. Então, falando, né, nessa questão, a gente falou muito o que deu certo aqui. E teve algo que deu errado para vocês aí nesse meio tempo? Alguma ideia que não foi muito para frente? Alguma coisa que vocês tiveram que repensar totalmente? Conta um pouco aí para gente. Eu, particularmente falando, eu não gosto muito desse termo, né? Eu sempre tenho a convicção de que nunca é um erro, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Então, quando você tenta alguma coisa, você está correndo o risco de falhar, mas só vai também ganhar quem está tentando, né? Tem várias frases de efeito nesse sentido, né? Que fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Tem uma frase daquele livro Arte da Guerra, que eu acho um livro incrível, que ele fala exatamente isso, que ele fala que uma defesa muito forte faz você não perder uma guerra, mas um ataque poderoso faz você ganhar uma guerra, né? Então, se você não for para o ataque, você não vai ganhar. Você pode não perder,
mas ganhar você também não vai, né? Então, o ataque que faz isso. Então, você precisa cometer erros mesmo, e tá tudo bem, né? Tente, faça uma coisa, não deu certo, tá tudo bem. Todo mundo sabe que você é humano, que, né, desde que não seja uma coisa antiética, antimoral, que não seja uma coisa ilegal, no caso do advogado aqui, por favor, né, galera? Temos um advogado aqui. Então, desde que seja tudo legal dentro das leis, acho que é justo tentar. E aí, se não der certo, se errou, a gente tenta. Eu, particularmente, eu não digo que eu cometi algum erro, mas eu particularmente entendo que no começo eu estava aguardando um pouquinho, acho que como a maioria das pessoas, um pouquinho mais para entender como que era a situação, e esse aguardar fez com que eu perdesse alguns minutos importantes, sabe? Alguns passos importantes. Às vezes eu fiquei parado um pouquinho a mais, olhando, quando eu poderia estar agindo um pouquinho mais rápido. Eu acho que se eu pudesse fazer uma reflexão, do que aconteceu, que eu poderia mudar no passado aí, seria um pouco isso. Seria agir um pouco mais rápido do que eu agi. Mas mesmo assim, isso me trouxe um aprendizado incrível agora. Porque talvez se você não tivesse parado para pensar, você não teria agido do como você começou a agir, né? Então, acho que parar também é importante. Eu acredito que eu também pensei bastante. Eu acho que eu tive muito medo. Nas primeiras semanas, assim, eu tive muito medo. Mas aí veio, preciso fazer alguma coisa. E eu acho que ficar com medo é a pior coisa que tem. Você aceitar o medo, né? Galera, deixa eu só justificar uma coisinha para vocês aqui, a respeito a minha, todo mundo tá ouvindo aí. Vocês devem perceber que eu tô no meu carro aqui, tá? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhinhas pequenas, né? Uma de 3 anos e uma de 1 aninho. E esse horário é a hora que elas estão dormindo, e obviamente eu não quero atrapalhar o sono delas, então eu vim aqui pro carro. Eu vou só desligar minha luz e colocar meu celular para carregar aqui, para não correr o risco de a gente ficar sem, tá bom? Vou ficar um pouquinho mais escuro aqui, mas eu tô aqui, tá, galera? Tá bom. Tudo bem. Ô, Gui, eu acho que, assim, pelo menos a minha opinião em cima do que você perguntou, cara, eu acho que ainda é muito cedo pra gente falar o que deu errado. Primeiro, como o Gui disse, o outro Gui disse, não tem dar certo ou dar errado. Eu acho que é ou você acerta ou você aprende, né? Mas ainda são 4 meses. Para aquele que startou no primeiro momento alguma nova ideia, ainda são 4 meses. E ainda quantos que startaram de início, né? Tiveram alguns que tiveram que parar, pensar, refletir e tomar uma ação. Eu acho que ainda 4 meses é muito pouco. Qualquer nova ação que a gente tenha, ela é como se fosse um moinho, certo? Ou um moinho movido a água, ou um moinho movido a vento. Vamos imaginar aquele da água. O start, para girar aquele moinho todo, demora. Tem que começar a gerar força, tem que começar a ganhar força, E aí, devagar, aquilo vai gerando automático e vai ganhando mais força ainda. Então, esses 4 primeiros meses ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para uma realidade que ninguém estava preparado e ninguém ainda sabe o que vai acontecer. Então, eu procuro não pensar no deu errado, porque nada deu errado ainda. Eu acho que tudo é possível adaptação, tudo tem que melhorar todos os dias, melhorar 1% todos os dias, e em um ano melhora 365%. Então, eu sou muito dessa opinião. Mas eu acho que a gente tem que sempre se moldar, sempre se preparar para as oportunidades. Porque as oportunidades a vida vai te trazer. A vida leva oportunidade para todos. Cabe a percepção de alguns, opa, isso é uma oportunidade, e para aqueles que não aproveitam a oportunidade. O outro que mencionou o livro, eu também tenho um que eu levo muito a fé, e é O Sucesso da Mente do Milionário, e ele fala muito disso. A pessoa tem que estar preparada para receber as oportunidades. Não existe a pessoa certa no momento certo. Existe a pessoa certa no momento certo e preparada para a oportunidade. Então, eu acho que o principal fator é esse agora. Pegar esses 4 meses, tudo que foi colocado em prática, o que acha que não está tendo força para dar o moinho, é isso que precisa de uma adaptação. Mas nada cortar ainda. É muito cedo para tentar cortar alguma coisa. Eu acho, já que vocês estão fazendo citações, né? Uma frase que eu gosto muito é: a melhor forma da gente não cometer erros é não fazer nada. Então, embora ainda seja cedo para falar sobre erros e acertos, eu acredito que a partir do momento que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente está construindo, os desafios, os obstáculos é o caminho normal que a gente vai ter. Eu posso dizer por mim,
concordo totalmente que está muito cedo para a gente falar em erros nesse momento, mas eu posso falar de talvez uma coisa que eu percebo que eu deveria ter feito diferente. E não é uma questão no momento da pandemia, é o antes. Eu tinha muitas ideias na cabeça, eu tinha todas as ferramentas para crescer, para estar totalmente preparado para essa pandemia. Mas existia tudo aquilo que a gente conversou antes. Não tenho tempo, dá para esperar, sempre deixando para depois uma parte do estudo, uma parte da inovação, e talvez se eu não tivesse postergado tanto, né, enrolado tanto para começar a agir dentro do meu negócio, eu estaria muito mais preparado no momento que começou essa crise. Felizmente, eu não enrolei tanto. Muita coisa eu já estava fazendo, então um pouco preparado eu estava. Mas eu poderia estar mais, confesso. E qual que é o plano de vocês aí daqui para frente? Acho que a gente já pode partir para a reta final da live. Quais são as perspectivas aí? Acredito que a gente não vai voltar ao que era antes, pelo menos não tão cedo, né? Como que vocês enxergam o que é o novo normal aí para vocês? Quais são os planos? Comentem aí um pouco. Bom, eu vou começar aqui. Eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, e que se o pessoal que estiver aqui na live e estiver ouvindo e pegar esse gancho, eu tenho certeza que vai virar uma chavinha em vocês, e a partir de hoje essa live vai ser transformadora de coração, para que vocês dêem o passo para o crescimento daqui para frente, tá? Entendam uma coisa muito importante, tá, galera? O dinheiro ainda está no mundo, as pessoas ainda estão no mundo. Tá? Então, assim, as coisas paralisaram um pouco, mas não foi o Thanos, né? Porque assistiu Vingadores lá, os Thanos instalou o dedo e fez sumir metade da população mundial, não, tá bom? Não sumiu metade do dinheiro do mundo, não, tá bom? As pessoas estão aí, o dinheiro está aí, as pessoas estão aí. Então, o que você tem que entender é que você tem que mudar possivelmente o seu posicionamento. Você tem que mudar a forma que você está entregando o seu produto, e entender que você precisa fazer que essas pessoas te enxerguem. Então eu uso, por exemplo, o exemplo do Mido. Olha que oportunidade, o exemplo da Tati, enfim, do exemplo do Guilherme, qualquer exemplo dá para usar, tá? Vamos usar o exemplo do Mido um minutinho, tá? Então é o seguinte, nós temos aqui, 6 academias na cidade. Vou dar um exemplo, tá, galera? Então tem 6 academias, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tem 6 academias. E aí tem uma galera que está distribuída nessas 6 academias. O que aconteceu agora? Todo mundo saiu das academias. Todo mundo saiu. Quem está chorando ou quem está pensando em fechar, tá tudo bem, porque quem abrir com tudo vai pegar uma baita galera. Então, se antes você estava com uma galera de clientes, sei lá, com 100 clientes distribuídos em 6 academias, se alguém desistir, se alguém não pensar positivamente, se alguém não pensar estrategicamente, se alguém não tiver um plano de negócio bem elaborado, o outro vai agradecer que vai ter 200 clientes quando voltar a crise. Então, porque as pessoas ainda estão no mundo e porque as pessoas o dinheiro ainda está aí. Isso vale para tudo, vale para o estúdio de tatuagem da Tati, vale para o Guilherme. Tá? Então, as pessoas, imaginem quando abrir lá, o fórum abriu e começou a poder aplicar o processo. Quem estava parado vai querer o processo. Então, a pessoa vai correr atrás de quem está bem posicionado, vai correr atrás de quem está melhor, que é uma influência melhor, uma autoridade melhor, uma referência melhor naquele segmento. Então, aproveitem esse momento para se posicionar. Aproveitem esse momento para mostrar para as pessoas o seu propósito, mostrar para a pessoa por que você faz o que você faz, qual a causa, qual a história por trás de ti. Por quê? Porque quando as pessoas precisarem voltar para as coisas, e as pessoas estão aí, que elas escolham você, tá? Que você volte muito melhor do que quando você parou. E isso é plenamente possível de acontecer. Esse cenário que eu desenhei para vocês, ele é plenamente possível e é o que provavelmente vai acontecer. Tá? Pessoas que se planejaram, que estão tendo uma atenção especial com essa crise, com essa pandemia, que estão se preparando, que estão estudando, que estão pensando em estratégias, vão voltar com tudo. Por quê? Porque alguns desistiram no meio do caminho. Perfeito, Gui, perfeito. Na verdade, a gente pode pensar nesse novo normal, né, que a gente vai viver. Eu sou da opinião que nunca vai voltar a ser o que foi. 100% igual nunca vai voltar. Por quê? Porque as pessoas aprenderam novas técnicas, as pessoas se abriram a novas oportunidades. A gente tem um exemplo aqui da Tati, que falou que
não gostava de câmera e agora está aqui fazendo com a gente uma live, então ela não vai voltar a ser o que ela era. Ela já progrediu, ela já evoluiu, né? Então nunca vai voltar a ser o que foi. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho relatos de alunos que tentaram frequentar a minha academia por um mês, pararam, depois voltaram e desistiram porque não tinham com quem deixar os filhos, ou porque mora longe da minha academia e, querendo ou não, essa logística de transporte em um treino associado àquela rotina de casa, trabalho, estudos, complica. Então, hoje eu tenho alunos que falam para mim, Mido, se você continuar com essas aulas online, eu vou continuar sendo seu aluno. Então, o porquê que eu tenho que tentar voltar a ser o que eu era antes? A gente não aprendeu uma nova oportunidade, a gente não aprendeu uma nova ferramenta, então a gente vai voltar ao presencial para aqueles que querem, mas a gente vai continuar com as aulas online. Ou seja, o dobro do público, no mínimo o dobro do público. Eu tive aqui, nesse meu processo de lives aí, uma semana de uma moça do Japão fazendo minhas aulas, que ela conversava comigo mandando em mandarim, eu tinha que traduzir lá, porque no Google Tradutor, olha que sensacional, e por que as pessoas têm que se limitar a algo? Não precisa disso, não precisa disso. Eu brinquei com a galera aqui que a gente queria colorir o mapa do Brasil, a gente queria tentar ter pelo menos uma pessoa de cada estado nas nossas lives, né? E eu falava, gente, tá faltando o Acre. Eu preciso de alguém do Acre, eu preciso de alguém do Acre. Semana passada, uma moça do Acre fez a aula e postou lá em Rio Branco. Então, assim, por que eu tenho que voltar a me limitar ao que era antes? Não precisa. Essa semana eu gravei um vídeo para os meus alunos internos, dando para eles um parecer de qual situação a gente vive, porque existe uma diferença entre nós aqui como prestadores de serviço, mas como nós um estabelecimento físico, né, onde a gente recebe uns clientes. Eles estão perdidos. Eles ficam naquelas informações através de Facebook e Instagram, vai abrir tal data e não abre, vai abrir tal data e não abre. Então, eles começaram a ficar perdidos. Então, eu achei que eles estavam de um posicionamento. E aí, nesse posicionamento, eu disse para eles, gente, nunca, pelo menos aqui, por minha parte, e pela equipe aqui que eu tenho orgulho de ser o gestor aqui, nunca pensem que a gente vai sumir. Se a gente tiver que dar um passo para trás, foi para flexionar os joelhos, pegar impulso para depois dar 3 para frente. Então, vai voltar aqui, vai ser melhor e vai manter um trabalho para aqueles que não conseguem vir até aqui. Então, eu sou respondendo a sua pergunta, Gui, voltar a ser o que era, eu acredito que não vai. E, assim, se tem aqueles que acreditam que vão, pense além. Não queira ser o que já foi. Não, volte melhor. Eu levo isso como lição. E eu posso falar aqui para o Gui, eu sempre fui uma pessoa que fui apaixonado, o Gui de baixo, o Gui físio. Eu sempre fui uma pessoa que, apaixonado pelo jump, né, uma modalidade que eu amava, e mais ou menos nisso, né, eu precisei sair dele, eu precisei sair dessa modalidade, 6 meses de tratamento, dor, eu falei, quando eu vou voltar melhor. E hoje eu tenho um rendimento melhor do que foi antes. Então, tudo na vida, se tem que sair de cena, que seja para voltar melhor. Senão, não volta. Eu sou dessa opinião. Legal. Tati? Eu acredito que só vai voltar a ser normal para quem realmente quer voltar para quem realmente não entendeu a mensagem do universo. Porque eu acredito que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está passando realmente é porque esse normal não estava fazendo bem para a pessoa, para cada ser vivo, para o planeta não estava sendo tão bom. Então, eu acredito que como a gente é um mundo de um todo, a gente precisa acreditar que nunca o normal. Perdi a Tati. Morno, aquela coisa, é sempre o mesmo. Estão me ouvindo? Ai, agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora tô. Estamos sim, Tati. Agora sim? Tá, então. Não tô mais. Acho que travou. E o novo normal. Será que sou eu? E agora? Agora sim, de novo. Tá. Então é isso. Não pode ser normal, mas tem que mudar. Eu acredito que tem que mudar e para quem está assistindo a essa live e
Poxa, gente, vamos evoluir todo mundo junto, né? Vamos continuar fazendo história, começando da gente, e é isso. Para mim, eu vou seguir um passo de cada vez, com calma, e sabendo aproveitar as oportunidades que aparecem e aprender a dar valor em cada coisa que está bem próxima, né? Tá assim no nosso campo de visão, saber aproveitar. Assim como hoje, participando dessa live, junto com vocês, profissionais incríveis, que aqui eu estou conhecendo melhor, então isso é demais. É demais, obrigada aí. Eu concordo plenamente com vocês. Não acredito que vá voltar ao que era antes. Eu acho que já estamos caminhando para o que é o novo normal, o que vai ser o novo normal, que é repensar todo o nosso trabalho, toda a nossa vida. Vai ser assim daqui para frente, mesmo que venha a ter uma vacina, venha a ter uma cura completa, né, desse vírus. Tudo mudou. A gente mudou, a forma da gente enxergar o mundo mudou, que eu acho que é muito importante. Então, não vai... não tem como voltar para trás. A gente só consegue andar para frente nesse caso. E é isso. Eu acho que só fazer um parênteses aqui, Gui, em cima do que a Tati comentou, a Tati falou agora há pouco, ela falou, só vai voltar ao normal aquele que quiser, né? Ela usou o termo. Eu acredito que nem esse tenha condição de ficar ao normal, porque o resto da sociedade não vai mais querer ele daquela forma. Independente de como a gente está falando, se a gente está falando de serviço, se a gente está falando da parte humana, né? Se a gente for pensar o porquê que a humanidade está passando por isso, porque o planeta, porque algo estava errado. Então, se tiver aquela pessoa, cabeça dura ali, insistir em voltar a ser o que era, logo ela vai ser jogada de lado, porque não vão mais querer aquele normal. Acho que isso é um ponto interessante. E eu acho que... Pode falar, Gui. Até para complementar essa questão, é importante as pessoas que estão vendo, porque às vezes nós temos nossas opiniões aqui, nós temos nosso jogo de cintura, às vezes quem está vendo não tem esse jogo de cintura, né? Não tem esse perfil, e tá tudo bem, tá, galera? Tá tudo bem, cada um com o seu jeito, cada um do seu modo e tudo mais, vai no seu tempo, tá? O que eu quero que vocês entendam sempre é que, assim, sempre, se vocês pegarem a história, eu adoro estudar história, se você pegar a história, sempre que alguma coisa aconteceu, alguma mudança ocorreu, outras tantas oportunidades apareceram, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas como um exemplo, né, eu gosto de usar algumas analogias, alguma coisa assim. Então, quando, por exemplo, antigamente tinha o pessoal que escrevia, lá não sei como que chama essa profissão, se é escribário, não sei, não lembro como que chama essa pessoa que escrevia os livros. Quando veio a prensa principal, essa pessoa ficou desempregada, porque a prensa pegou essa profissão dessa pessoa, a evolução. Só que, ao mesmo tempo, criou os jornaleiros, criou a gráfica, criou o jornal, criou outras tantas coisas. E é o que vai acontecer agora. É o que a gente está vendo. A gente está vendo cada ano cursos novos. Então, técnico em hardware, técnico em software, daqui a pouco técnico em não sei do quê. Então, a evolução, ela acontece e ela é normal. Então, assim, se você está com algum problema hoje, que você não está conseguindo se adaptar a essa nova realidade e tudo mais, tá tudo bem. Só entenda que você precisa realmente buscar alguma coisa nesse novo mundo, porque senão realmente você fica para trás, né? Senão realmente, só para finalizar também essa minha complemento que eu estou falando aqui, pesquisem sobre a história da Shell. Sabe a Shell, posto de gasolina? Pesquisem sobre a história da Shell. A Shell é o maior exemplo de como você faz para evoluir com o tempo, de forma bem breve, tá? A Shell, pessoal, que é o posto de gasolina que a gente conhece aí hoje, a Shell, ela começou como transportadora, navio de transportadora de ostras. Isso lá no século XXX. Tá? Então, ele era transportador de ostras. Aí ele percebeu que ele tinha uma coisa chamada barco à vela que não era potente. E aí começou a ter barco a motor. E o barco a motor era muito mais rápido. Então, ele começou a produzir motor. Ele parou de ser logística de ostras e começou a produzir motor. Aí o que aconteceu? O motor precisa de combustível. Então, começou a produzir combustível. E por aí hoje é a maior rede
mundial de postos de gasolina, no sentido de ter, não de tamanho, tá? Mas de ter mais postos em lugares do mundo. Tá? Então, foi evolução e atrás de evolução. Se eles ficassem lá atrás, como transportador de ostra no oceano, barco à vela, eles provavelmente teriam morrido naquele momento, tá bom? Legal. Se formos pensar, né, nessa questão também de novas profissões que surgiram, né? A própria ideia de youtuber, de tudo que a internet trouxe revolucionou totalmente, né? Querendo ou não, se a gente pensar 5 anos, 10 anos atrás, não existia Uber, não existia iFood, não existia nada desse novo, né? Eu alugava filme na locadora. Mais uma vez a gente vai mudar, né? A minha filha nunca saberá o que é um filme na locadora. Então. Exato. Mais ou menos isso, Gui, ainda puxando para a parte motivacional, eu procuro falar isso muito para os meus alunos nas aulas, né, principalmente ao vivo. Eu falo, gente, eu sei que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que aquele contato, aquele calor, aquela motivação, mas vamos também dar graças a Deus de a gente estar nessa oportunidade. Se fosse há 10 anos atrás, como que vocês estariam treinando em casa agora? Então, hoje a gente tem essa ferramenta, hoje a gente tem essa condição. E se fosse nossos pais? Né? Então, não é só olhar o lado do copo meio vazio, né? Tem sempre o lado meio cheio. Daqui uns 10 anos tem um holograma do Mido na casa da gente. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que alguém queira complementar aí? Eu, na verdade, só quero deixar um último pensamento aqui, que a gente falou muito sobre o lado profissional, né? A gente procurou falar aqui eu como educadora, a Tati como tatuadora, depois desenho, o Gui, fisioterapia e consultoria, você advogado e tal. Mas, assim, eu queria puxar um pouco, pelo menos para mim, o que eu vivi como lado humano, né? Dentro da educação física, acredito que, assim, nas demais profissões também, mas educador físico é difícil se bater com outro educador físico, né? Existe uma grande rixa no mercado. Então, existe uma rixa pessoal e aí depois existe aquela rixa jurídica. Uma academia tem que competir com a outra. Eu não gosto muito desse tema de competição, sabe? Eu não gosto muito desse negócio de concorrência. Eu acho que o sol brilha para todos. Inclusive, isso que o Gui faz, a consultoria para ajudar outros profissionais, é um dos meus planos futuros, porque eu não tenho que ser sozinho. Planos futuros já meio que atual, porque eu já treino os meus outros professores aqui. Então, cabe todos, tem espaço para todos. E eu senti uma desunião, eu senti algo assim muito... Era um olhava para o outro. Então, assim, o que eu levo de mais positivo para mim, o que eu consegui fazer nessa pandemia foi unir toda uma classe. Inclusive, no início, partiu de mim a criação de um grupo no WhatsApp. Eu peguei os 4 profissionais que eu conhecia, que tinham uma academia, e adicionei os 4 e falei, vamos adicionando. Hoje o grupo já tem aí mais de 60 pessoas. A gente conseguiu se unir, pessoas que eu não conhecia, estabelecimentos que eu não conhecia, pessoas que não conversavam. A gente conseguiu se unir. De início, gravamos um vídeo, colocamos na rede social para conseguir chegar até o prefeito. Tivemos uma assembleia com o prefeito, depois tivemos uma segunda assembleia. E aí não paramos nisso. A gente continua tendo um contato. E aí agora, para poder pensar nas reaberturas das academias, todo o protocolo, a compra de todos os EPIs, todos nós se juntamos e compramos em quantidade para conseguir desconto. Então, eu acho que assim, esse para mim foi o principal fator. Conseguir tentar unir uma classe que era muito desunida. Eu acho que estava faltando humanidade, estava faltando empatia. Então, assim, eu quero finalizar a minha participação aqui, a minha fala com isso. Eu levo muito além do sucesso profissional que eu procuro ter e acredito estar tendo aqui. Esse lado humano, assim, é o que eu mais levo como, uau, consegui isso nessa pandemia. Isso me deixa muito feliz. Legal. Legal. Nossa. Bom, gente, mais alguém quer complementar alguma coisa? Só gratidão Só a agradecer, você. Gratidão a você conduzir esse nosso encontro, pela ideia. Obrigado, Mido, pelo convite. Prazer enorme te conhecer você. E dizer para todo mundo que, de mais uma forma, a gente está com as portas abertas. Se precisar de qualquer ajuda aqui, pode contar com a gente. Acho que a gente podia fazer um print aí depois para registrar esse momento. Sim, com certeza. Com certeza. Mas você também tem que aproveitar a oportunidade, né? O Gui, você está transmitindo na sua fanpage, né? Tô. A Tati está transmitindo na fanpage dela também. Sim. E eu estou transmitindo no YouTube. Então, para nós que temos aqui agora públicos que estão trocados, né? Então, quem me acompanha
curta a fanpage deles, quem acompanha o Gui, se inscreve no meu canal, curte a fanpage da Tati e vice-versa, para que a gente possa conhecer novos profissionais, novas ideias, novas teorias e a gente conseguir cada vez mais agregar conhecimento, porque ele nunca pesa, né? Era isso que eu ia falar, inclusive, para o pessoal deixar aí a forma de contato, não sei se é por WhatsApp, por Instagram, o que for mais fácil para entrar em contato com vocês. Com certeza, gente. Gratidão, foi um prazer enorme estar junto com vocês, conhecê-los. Obrigado, Gui, pela iniciativa, por nos unir aqui, bater um papo, né? Foi muito bom. Foi um grande prazer, gente. Obrigado mesmo. Tá aí. Tá aí. Agradeço Tirou também. bem? Vou tirar, peraí. Vai lá. Peraí. Eu vou tirar uma foto, porque eu estou no nudo. Tá, vamos lá então. 3, 2, 1, vai. Tirei. Aê! Gente. Fechou então, galera? Valeu, galerinha. Muito obrigado então. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todo mundo. E claro, obrigado a todos aqueles que estiveram online com a gente, independente Sim. da plataforma, que estiveram nesse momento aqui com a gente. Sabemos que entramos tarde, porém foi uma estratégia que a gente buscou ter de um momento que está todo mundo tranquilo em casa, os afazeres principais já passaram, filhos já estão dormindo. Então foi um momento que a gente procurou aqui chegar em vocês. Obrigado por todos aqueles que deixaram esse tempo, mas espero que tenha agregado algo, qualquer um dos pensamentos aqui, alguma coisa possa te ajudar a evoluir também. Tranquilo em casa ou no carro, né? No caso do Guilherme. A entrega, a mensagem final foi perfeita, hein? A entrega pode mudar, o objetivo não. Exato. É isso aí. Com certeza. Fechou então, galera. Obrigadão, hein? Valeu, um abraço a todo mundo aí.